Fala galera, beleza? Estamos aqui para o segundo dia das lives, certo? Vou esperar o pessoal entrar aí, que eu vou começar. Nossa convidada já chegou, Dona Cissa. Vou fazer a introduçãozinha rápida e já vou chamá-la. Vamos lá. Que nem eu tenho feito em todas as lives, eu vou começar lendo um versículo a qual Deus colocou no meu coração para estar voltando a refazer essas lives. Ele está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, fala assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através desse versículo que eu resolvi fazer as lives para a gente falar sobre corpo, alma e espírito. E na verdade ele está invertido, né? Porque a gente começou ontem com o espírito, com a pastora Sirlene, foi algo tremendo. Hoje nós vamos falar com a Cissa, que eu já vou chamá-la aqui nesse momento. E amanhã nós vamos estar falando com o Jorge, meu personal trainer. Olha minha amiga aí. E aí, Marquito? Tudo bem? Deixa eu aumentar Tudo meu som. ótimo. Tá no máximo. Engraçado, eu tô escura. É verdade, tá escuro aí. Pera aí. E eu tô com luz. Opa, meu É, celular. tá, Agora tá tá. melhor sem luz do que com luz, não tô entendendo? Ó, deixa eu trocar. Pior. Nada a ver, vou desligar, tá? Tá bom. É até bom que eu não corro risco da gatinha, que eu tenho uma gatinha, a Gaia, né? Eu não corro risco da Gaia jogar minha luminária no chão. Vamos aproveitar esse povo que entrou aí antes da gente começar a falar. Se você conhece alguém que você sabe que tem algum problema, que não consegue romper em alguma área, em alguma coisa, essa live é para eles hoje. Aperta esse Eita, aviãozinho aí, ó. Eu vou apertar o meu aqui, vou chamar algumas pessoas aqui. Aperta deixa eu você mandar também. aqui também. Tá. É importante todo mundo ouvir. Tô mandando Aprender um nunca é monte. demais, não é verdade? Não vou mandar pra você não, tá? Eu quase mandei pra você também. Oi, meu amor. Pode ficar aqui, Vitor. Não tem problema. Pronto, mandei pra Aqui, todo olha lá. mundo. A tia, vem cá. Olha lá. Oi, gatíssima, tudo bem? Papai vai conversar com ela um pouquinho agora, tá bom? Dá beijo. Chamego bom, né, Marcos? Oh, bom demais. O Léo entrou aí, grande amigão. Então, tem uma pessoa muito especial aqui pra mim, a Paula. A Paula ela é aromaterapeuta, trabalha com massagem e ela tem me ensinado alguns segredos dos óleos essenciais que eu estou chocada. Estava comentando, a minha enteada está aqui em casa, falei com ela. O Uhum. Alberto tem uma dificuldade porque ele tem um relógio biológico dele invertido, ele tem muita dificuldade para dormir. Eu pinguei essa noite uma gotinha em duas pontinhas do travesseiro dele, ele apagou de Nossa, óleo de lavanda. que legal. Tá? Estou apaixonada pelos óleos essenciais. Ô, Léo, Apaixonada. deixa eu mandar um recadinho pro Léo. O Léo também trabalha com desenvolvimento pessoal, é pastor. Gente boa demais, jovenzão pra caramba. Sou fã dele, os vídeos dele são massa. Léo, se conecta com essa pessoa aí, ó. Vai acrescentar muito. Adiciona a Cissa aí Chama que você lá, vai ver. Léo. A gente conversa depois. Bacana demais. Nossa, eu tô até suando aqui. Faz tanto tempo que eu não faço live. Eu voltei a fazer as lives ontem. E vou te dizer, para essa live é a primeira que eu fiz isso, ó. Anotações. Olha, nossa.
Primeira live da minha vida. E é porque assim, essa live ela foi muito bem escolhida, Marcos, porque assim que você me chamou, na sexta-feira agora, Uhum. eu estou fazendo um seminário teológico na igreja toda sexta-noite, é online. E a aula passada foi uma psicóloga falar sobre corpo, alma e espírito. Hum, Entendeu? Foi, cara, surreal. bom demais. Surreal. Isso quer dizer que a gente vai ter Então, um monte de coisa nova para ouvir. Bacana. exatamente. Vou fazer isso aqui nem eu sempre fiz. Eu vou começar com um versículo, porque o meu cabelo tá torto. Vai com cabelo torto mesmo. Que é sempre da maneira que Deus colocou no meu coração de começar as lives. Eu li no início o versículo de introdução, que eu estou lendo todos os dias o mesmo versículo, mas para cada dia tem um especial. E o de hoje fica lá em Deuteronômio 4:29, que fala: Então, dali buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Muito bem. Daí nós Muito damos bem. o pontapé de partida. Então, não tem como a gente falar de alma sem falar, né, da tricotomia, sem falar do corpo, da alma e do espírito. Não dá para a gente. Né, a primeira coisa que a gente tem que entender a gente tem muito hábito de dizer que somos um espírito, eu sou um espírito que habita em um corpo, e eu já falei antigamente que habita num corpo e tem uma alma. E o que que ficava parecendo? Que a alma pertencia ao espírito. O espírito habita no corpo e o espírito tem uma alma. Mas quem tem uma alma é o corpo, não é o espírito. Uhum. Né? A alma ela é a parte imaterial do cérebro, então ela está ligada ao físico e não ao espiritual. Mas na verdade eu não posso dizer que eu sou apenas um espírito, porque Ó, eu vou corpo, fazer alma e anotações, espírito. tá? Se eu estiver olhando para baixo, que eu estou fazendo anotações. Tá bom, não tá fazendo cola não, né? Não, eu Ou anota tô. depois. Não, mas você fala um negócio aí que senão depois eu esqueço. Ah, já Ah, esqueci, na tá verdade. bom Vai, para você vambora, comentar. vambora. Então, não tem, que eu estou falando que a gente fala que a gente é um espírito, mas nós somos seres humanos. Não tem como a gente desassociar corpo, alma e espírito. Uhum. Sabemos que né, depois da morte o espírito volta para Deus porque pertence a Ele, o corpo, essa carne, vai para os vermes comer mesmo, O né, pó, fica por lá lá, bem. né, e a alma, aí vai depender. Tem um vídeo do Francis Cheney, se não me engano, que é o nome dele, é um pastor americano, que Uhum. ele pega uma corda e tem uma ponte, uma corda gigante, que vai até lá na ponta da igreja. E uma pontinha branca na ponta da corda. Então ele falou: olha, imagina que essa corda é a eternidade. Essa Uhum. pontinha branca aqui é a nossa vida na Terra. A forma como eu passo esse tempinho aqui vai determinar como eu vou viver toda a eternidade. Uau. Sabe? Então, assim, a gente precisa entender isso, que para onde a nossa alma vai depende exclusivamente da forma como a gente está vivendo hoje. E o que é mais interessante, não depende da forma como vivemos ontem, depende da forma como estamos vivendo hoje. Né? Eu falo, a Mara está aqui, a gente conversa muito sobre o tempo de Deus. Né? E essa semana eu aprendi um terceiro tempo, que eu não sabia que existia. Eu nem lembro o nome dele. Depois vou te falar o que, que é, mas a gente sabe do Kairos e do Uhum. Cronos, né? Que o Cronos Isso. é o tempo, esse tempo cronológico, Que e nós que vivemos. o Kairos é o tempo de Deus. E no Uhum. meu entendimento, o tempo de Deus é agora. É agora. Tudo que Deus faz na minha vida, não tem como Deus fazer alguma coisa na minha vida ontem. Uhum. Aion, obrigada, Mara. Né? Não tem como Deus fazer alguma coisa na minha vida ontem e o futuro ainda não existe. Eu não sei se amanhã eu vou estar existindo para Deus fazer alguma coisa na minha vida amanhã. Então, o tempo de Deus é aqui e é agora. A gente sabe que as enfermidades da alma, as mais comuns, né, que é a depressão e a ansiedade, onde elas estão? Onde a nossa mente, para onde a nossa mente Navega mais. nos conduz? Ou para o futuro ou para o passado. Uhum. Né? Então, o tempo de Deus ele é agora.
A gente tem que entender muito bem o que a gente está fazendo com a nossa alma agora. Eu estava hoje conversando com o Alberto, não tem nada que eu estava anotando na folha, nem olhei para a folha ainda. Deixa Deus falar. Estava conversando com o Alberto hoje, falando sobre aquele versículo que diz, né, de que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma. Aí eu falei com ele, o que é esse perder a alma? O que adianta eu... Posso até, não vou nem falar de que as pessoas estão na igreja e que elas não são verdadeiramente espirituais. Não estou nesse nível. Estou pensando realmente numa pessoa que tem um coração em Jesus, que está na igreja, que está se dedicando, mas as suas emoções estão dilaceradas. O que adianta isso? Que alegria o Senhor tem em ver um filho dele, ainda que ajudando os outros, mas ver um filho despedaçado? Cissa, sabe uma coisa que eu tava pensando hoje? Eu não sei se você viu meus stories. Nevou muito ontem aqui, de ontem para hoje. Sim. E caiu um tantão de neve assim, ó, em cima do carro. Bastante mesmo. E eu fazendo stories, eu comecei, de repente, Deus colocou no meu coração, eu comecei a falar. Falei, gente, o que o ser humano joga em cima de você como pressão que atinge a sua alma é igual essa neve que caiu. Você não pede para ele jogar, ele simplesmente joga. E aí, você vai se chacoalhar para as suas emoções voltarem para o lugar ou você vai deixar ela abafada com alguma coisa? E é interessante que uma das anotações que eu fiz aqui é que a gente sabe, óbvio, que o Espírito é o que nos conecta a Deus, né? Uhum. A fonte de água viva. Então, a nossa alma, se ela estiver entulhada, não tem como eu acessar essa fonte de água viva, né? Barreiras, E né? na verdade, uma coisa que eu aprendi nessa aula que eu te falei que a gente teve com a psicóloga foi que o espírito da nossa composição, vamos dizer assim, é a única dimensão que não adoece. Só há doença no corpo e na alma. Não existe doença no espírito. E faz todo sentido. Por quê? Porque o espírito é de Deus. Gente, Não anota isso tem aí. como ele adoecer. É verdade. E de outra maneira, é no espírito que está a cura das outras duas dimensões, que está a cura para o corpo e a cura para a alma. Então, o espírito é a fonte de água viva. Aí, se a alma estiver entulhada, como você mesmo está falando aí, como que eu vou acessar essa fonte para me lavar, para me hidratar, para tirar minha sede? Não tem como. Você está cheio de coisa em cima, como é que você vai conseguir chegar até a fonte? Isso não vai ser possível. Né? Uma outra coisa também que eu aprendi, que eu fiquei encantada e faz todo sentido. O livre-arbítrio, ele não está no espírito, o livre-arbítrio está na alma, porque ele está ligado com a nossa vontade. Então, é muito importante a gente ter o aprendizado dessas coisas para que a gente possa agir. É mais ou menos assim. É como se a gente, quando você tem esse entendimento, você aprende a manusear uma ferramenta ou uma arma. O que adianta eu pegar o seu violão, a sua guitarra que está aí atrás, por exemplo, e sem te ensinar nada a respeito dela, jogar na tua mão? Né? Uhum. Então, assim, o conhecimento, a gente buscar conhecimento a respeito da alma, a respeito do espírito, ele é fundamental para que a gente possa desfrutar de tudo que a gente tem, para que a gente possa entender como lidar com algumas coisas na nossa vida. Né? E esse entendimento, cara, o livre-arbítrio tá no, é óbvio que ele tem que estar no espírito, que ele tem que estar na alma, ele não pode estar no espírito. Não faz sentido, porque quais são as faculdades da nossa alma? Ó, agora eu vou entrar na folhinha que eu anotei, Vamos tá? lá. Coloquei aqui, ó, que o corpo, ele é o transporte da alma e do espírito. É ele Sim. que leva para um lado para o outro, né? Que a alma é a dimensão pessoal, individual, no sentido de ser no mundo. É quem eu sou no mundo, está relacionado muito com a minha alma. Agora, Uhum. uma coisa que é muito bacana é que, assim como o nosso corpo, ele é influenciado pela genética, pela herança que trazemos dos nossos antepassados, dos nossos pais e tudo mais, a nossa alma também carrega uma herança. Mas diferente do corpo, a alma ela é maleável. A Uhum. alma ela é plástica. Então ela pode ser remodelada, ela pode ser reconfigurada.
O corpo não. Se eu nasci com claro, milagre, Deus, ok. Mas né, resguardado as devidas proporções. Se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou louro, se eu sou moreno, se bem que as morenas, né, podem mudar algumas coisas no corpo, né? Mas enfim, a gente sabe que de uma forma geral o corpo você não muda. Deixa eu só mexer aqui, Mas tá desligando meu telefone. Pode falar. tá, a nossa alma, ela pode ser reconfigurada. Por isso que Paulo fala que a gente deve renovar a nossa mente. Como que eu renovo a minha mente? O que a mente tem a ver com a alma? Quando eu falo de mente, eu preciso entender que eu estou falando de cérebro e de alma ao mesmo tempo. A mente está associada a Conectado. essas duas informações. Então, o que é o renovar da nossa mente? É abrir novas trilhas neurais. É assim que eu renovo a minha mente. Então, a renovação da mente, ela acontece em nível cerebral. Ela não acontece em nível espiritual. Então, é muito importante a gente saber exatamente isso. Eu saber, por exemplo, que eu posso escolher os meus pensamentos. Ah, não, você está doido? Como que você faz? Claro que eu falo, porque lá em Filipenses a palavra fala que eu devo pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é bom. Então, se eu devo pensar nessas coisas, é porque eu posso escolher. Porque nem tudo que está à minha volta é bom, é verdadeiro, é nobre, é justo. Então, eu tenho a possibilidade de escolher. Ah, mas é difícil, é fácil. Eu acho que depende da forma como você olha para a palavra. Eu estava conversando com um amigo outro dia, eu escolhi 3 versículos bíblicos para ativar na minha vida. Eles passaram a funcionar na minha vida. E eu estou falando de mim, eu estou falando que todo mundo tem assim. Mas eu, a partir do momento em que eu tenho entendimento, por exemplo, procrastinação. Como é que eu acabei com a procrastinação na minha vida? Com um versículo bíblico. Qual Lá na deles? parábola dos, lá na parábola dos talentos, dos 3 servos, né? Ou parábola dos talentos, aí que o Senhor vai, Jesus conta que o Senhor sai para viajar, né? E olha, procrastinação é na alma, não é no espírito. Procrastinação é alma, tá? Então, quando ele entrega 5 talentos, 2 talentos e 1 talento na medida de cada um, conforme a capacidade administrativa de cada um, ok? Os que receberam 5 e 2 talentos, tem uma versão que diz que eles imediatamente saíram para multiplicar. Então, o primeiro entendimento que eu tenho, aquilo que Deus me entrega, a palavra me diz que eu posso multiplicar imediatamente, na hora. Deus me deu um livro para ler, imediatamente eu me ponho a ler este livro. E uma outra coisa, eu não lembro qual é o versículo de cabeça que fala, eu sei que é em Apocalipse, são 2 versículos que falam que aqueles que perseverarem até o fim reinarão. Então, o que eu entendi? O que é a procrastinação? A procrastinação, ela nada mais é do que o diabo tentando, nas minhas ações cotidianas, me fazer não perseverar, me fazer desistir. Porque se eu não persevero nas coisas pequenas do meu dia a dia, como é que eu vou perseverar nas coisas espirituais? Então, quando eu entendo que aqueles que perseverarem até o fim reinarão, eu passo a fazer as minhas coisas até o fim, porque eu quero reinar. Então, eu passei a fazer das minhas tarefas um exercício de perseverança para que eu possa reinar. Tá? E isso tudo, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no Espírito e eu busco algo que está no Espírito, que é a palavra de Deus, e eu ativo onde? Na minha alma. Por isso que o Espírito é a fonte que traz a cura para as doenças, para as mazelas que estão na alma. Procrastinação está na alma, eu vou lá na palavra, eu vou na Bíblia, eu vou no meu espírito e retiro a cura para a minha alma do meu espírito. Perfeito. Sacou? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Sim, uma coisa interessante. Assim como nós não temos consciência de todo o nosso corpo,
Eu posso ver completamente as minhas mãos, as minhas pernas, os meus pés, Uhum. mas eu não consigo ver as minhas costas. Sim. Eu não consigo ver os meus órgãos internos. Eu sei que eles existem, mas eu não consigo ver. A nossa alma, ela também tem áreas. Existem partes da nossa alma que nós temos consciência. Então, a nossa amizade, o carinho que eu tenho por você, por tantas pessoas que estão aqui, isso é tudo muito consciente. O amor que a gente tem pelos nossos filhos. Aliás, falando sobre o amor, a palavra fala que a gente deve amar os nossos inimigos e que não há nenhum louvor em amar aquele que nos ama. Por quê? Porque eu só posso amar aqueles que eu amo com o amor da alma. Mas para amar o meu inimigo, eu tenho que amar com o amor que está lá no espírito. Eu tenho que transcender a minha alma. Eu tenho que transcender a minha razão. O que? Essa pessoa está me prejudicando, essa pessoa está fazendo isso. O amor, o perdão, a empatia, os sentimentos nobres. Ainda que as emoções estejam na alma, os sentimentos nobres estão no espírito. Por quê? Porque eles são a fonte de todas as coisas. Então, para que eu possa amar o meu inimigo, eu preciso transcender a minha alma, a minha razão, o meu raciocínio lógico. Uhum. Eu preciso, para fazer essa transcendência, eu preciso da minha fé. E aí eu vou lá no meu espírito e eu busco a cura para isso. O amor, o perdão, a empatia. Ah, mas como é que eu faço esse exercício da transcendência? Pela fé. A fé e a consciência são faculdades do espírito. É por isso que eu não consigo ter consciência de tudo que acontece na minha alma. Há áreas da minha alma que eu entendo, que eu tenho consciência, que a gente estava falando das pessoas que eu amo, que gostam de mim. Mas eu tenho algumas pessoas na minha vida que eu não deveria gostar delas. São Acho que pessoas todos que nós. têm um caráter meio dúbio, mas, no entanto, apesar de, eu consigo amar essas pessoas. E amo mesmo, com todo carinho. Gosto de estar perto delas. Não gosto das atitudes, Uhum. mas gosto da presença da pessoa, tá? Mas como que eu amo essas pessoas? Não é com o meu amor. Porque meu amor tá cheio de julgamento. Acabei de falar, ó, o caráter é meio dúbio, não sei o quê, Uhum. cheio de julgamento. Mas com o amor verdadeiro, com o amor que está lá no espírito. Com aquele amor que Deus derramou sobre nós. Né? É o que eu também falo muito sobre o coração. Você falou no versículo sobre o coração, né? Para mim, uma das coisas mais lindas é o entendimento do coração de carne e do coração de pedra. O nosso coração é de pedra. O que significa isso? Significa que eu não posso perdoar uma traição. Eu, Cissa, com meu coração de pedra, não Uhum. posso perdoar uma traição. Mas aí Jesus vem, tira o meu coração de pedra e me dá um coração de carne. Com a carne dele, é o coração dele que ele pôs em mim. E aí, com o coração dele, eu consigo perdoar uma traição. Aí as pessoas falam, nossa, fulana é boba, né? Tal pessoa fez isso com ela, o marido, a esposa, aquela pessoa perdoou que não sei o que, eu não faria isso. Porque Uhum. o eu que não faz isso é o eu que carrega um coração de pedra. Fala, não, mas eu já entreguei minha vida para Jesus e eu não consigo fazer. Você não faz porque você não quer. Porque se o coração dele está dentro de você, se o seu coração de pedra foi substituído, você não pode mais falar que você, eu não consigo perdoar. Eu tenho dificuldade de perdoar. Não existe isso. Isso Você daí pode é não uma. querer. O perdão, ele eu acho que é a maior ferramenta que a gente tem para poder curar a nossa alma, né? Sim. Eu falo que. Eu me lembro uma vez, eu ia começar uma célula na escola. Aí eu tinha. Uma professora tinha postado algo no Facebook dela que me irritou profundamente. Eu fiz um comentário daquele. Arrasando. Aí depois que eu enviei,
Eu falei, para que eu fiz isso? O Facebook é dela, ela tem direito de postar no Facebook dela o que ela bem entender. Uhum. Eu querendo abrir, ela trabalhava comigo, era professora, na mesma escola que eu. Eu querendo começar uma célula na escola, o que eu tive que fazer? Tive que chegar na escola, eu lembro direitinho. Eu procurei em todas as salas da escola, ela estava na última. Aí bati, falei com ela. Falei, olha, eu vim aqui para te pedir perdão. Ô Marcos, pedir desculpa é uma coisa, mas quando você fala que quer pedir perdão, Tem que um isso, a peso terra maior. treme quando você fala a palavra perdão. Mas quando você fala com o coração, quando realmente você foi lá no teu espírito e buscou o perdão que está no espírito, e não o perdão Uhum. que está na alma. Porque na alma não tem perdão, na alma tem desculpa, né? Sim. O espírito não tem remorso. Que a gente fala, perdão, a pessoa se arrepender não é ter remorso. Por quê? Porque o arrependimento também está no espírito. Mas o remorso, ele está na alma. Então a gente tem que entender que os nossos sentimentos mais. Não sentimentos, eu vejo muito que as emoções estão na alma e os sentimentos estão no espírito, mas os Uhum. sentimentos nobres, tá? Eles estão lá. Então, eu realmente concordo com você. O perdão, ele é perdão e amor. Não dá, nem sei se dá para separar, né? São duas porções de uma mesma água curativa, Sem dúvida. E né? De uma mesma vem direto porção. do reino, né? Por isso que eu gosto de falar de Direto água curativa, que vem da fonte, da entendeu? fonte. Verdade. Não tem outro jeito. Deixa eu ver se Ô, eu anotei Cris, mais alguma coisa aqui. deixa eu te Pode fazer falar, umas amigo. perguntas. Vamos lá. Manda. Qual o fundamento da alma? Quais os fundamentos dela? Que esse é o nosso tema, né? Ah, tá. Anotei aqui, Vamos lá. tá? A alma é a parte material do nosso cérebro, por isso está relacionada com a vida física. Portanto, quando o cérebro falha, quando tem uma disfunção no cérebro mesmo, porque às vezes a depressão, por que eu Uhum. posso tratar algumas doenças da alma com medicação? Porque elas começaram numa disfunção do cérebro. A medicação vem e equilibra aquilo ali. É algo que o cérebro não está liberando e a medicação vem e equilibra aquilo ali e aí a pessoa estabiliza. Particularmente, eu entendo que cura vem do espírito, tá? A medicina cura, é óbvio que a medicina cura, mas pode ser o melhor médico, pode ser o remédio mais top, última geração, que se eu não buscar a minha cura no espírito, eu não vou ficar completamente curado daquilo ali. Aquilo de vez em quando vai me dar uma. Sabe aquelas coisas que o pessoal fala que vai chover porque deu uma fisgada, não sei aonde? Eu acho que quando a gente não tem uma cura, que a gente busca o remédio no espírito, como a gente está explicando aqui, você não fica Uhum. completamente curado, totalmente curado. Tem sempre algo que te lembra que um dia você teve aquela enfermidade. É uma fisgada no pé, é um tempo que fecha e dá uma espetada não sei aonde. Está sempre Uhum. te lembrando que aquela enfermidade já um dia te visitou. Entendeu? Mas quando a gente busca a cura do espírito, aí, deixa eu ver, a medicina, na grande maioria dos casos, trabalha com sintomas, exatamente. Né? A gente não quero de hipótese alguma desmerecer a medicina, porque eu entendo que a medicina foi liberada por Deus. Uhum. Há pessoas que só serão curadas com medicação. Se eu precisar, eu vou ao médico. Se o médico me receitar medicação, eu vou tomar a medicação. Mas eu consagro a medicação ao Senhor. Eu oro e peço para que o Senhor me encaminhe para o médico que ele escolher. E cada comprimido que eu tomo, obrigado, Senhor, porque esse é o último. Na receita está escrito que eu vou tomar 12. Eu vou tomar os 12, mas toda vez que eu tomar, do primeiro ao 12º, eu falo obrigado, Senhor, porque é o último. Porque eu creio dessa forma, Uhum. tá? Então, eu acho que eu não tenho que desmerecer a autoridade do médico,
A Sem palavra dúvida. nos ensina a honrar a autoridade. Não faz sentido. Eu vou ao consultório, eu consulto e depois eu não tomo a medicação. Né? Não é muito lógico. Então, olha, quais são os fundamentos da alma, então? Tá? As faculdades da alma. O intelecto, as emoções e a Uhum. vontade. Isso está tudo, né? A alma é feita de tudo isso. O que que envolve o meu intelecto ou a minha mente? Envolve o conhecimento, a memória, o raciocínio, a imaginação e a razão. Tudo isso está dentro da mente. Tem um texto que eu li até uma vez numa prova de vestibular e tudo em sala de aula, que Uhum. havia um médico que ele estava fazendo um estudo, que ele falou que ele sempre, desde criança, ouviu que a emoção e a razão nunca se misturavam. Mas aí ele foi fazer medicina e que as melhores decisões são tomadas pela razão. E aí ele foi fazer medicina e tal, médico e neurologista, sei lá mais o que que ele era, e de Uhum. repente apareceu para ele um paciente que havia sofrido um impacto no cérebro, uma área do cérebro dele lá tinha sido, sei lá, neutralizada num acidente, a Uhum. parte relacionada às emoções. Toda a parte intelectual deste paciente estava intacta. Ele fazia contas, ele tinha raciocínio lógico, mas na hora de tomar decisões básicas do dia a dia, como o que eu vou almoçar hoje? Onde que eu vou investir esse dinheirinho extra que sobrou? Ele Uhum. não conseguia tomar decisões. Então foi onde esse médico começou um estudo para ainda é uma, pelo menos quando eu li, ainda era uma teoria, ainda era uma tese que ele estava tentando construir. Mas de Uhum. que em algum momento, para que a gente tenha uma vida equilibrada, é necessário que a razão e a emoção se infundam numa única coisa. Então, se tomar decisões pela emoção não te leva a um bom lugar, se você tomar só pela razão também, não vai te levar a um bom lugar. Massa. Hum, uma coisa Sobre que eu. você falou Pode falar. sobre os sentimentos, né? Que faz parte dos fundamentos da alma. É As fácil. emoções. Eu, As emoções, eu é. coloco, eu coloco os sentimentos no espírito. Tá, eu que anotei errado. As emoções. E é muito fácil, hoje em dia, a gente. Eu tô falando no modo geral, tá? A gente escutar algo e mexer com as nossas emoções. Então, é fácil de controlar a nossa alma? Não, não. Tem como você Mas não querer sentir aquela emoção naquele exato momento? Tem como você controlar isso? não tem, e eu nem digo que a gente deva fazer. Por quê? O que são as emoções no meu entendimento? Um termômetro para que eu saiba onde estão os meus pensamentos. Porque emoções negativas vão me mostrar que os meus pensamentos estão sendo negativos. Uhum. E a gente sabe que os nossos resultados, eles são fruto das nossas ações. As nossas ações são frutos das nossas emoções. E as nossas emoções, elas nascem no nosso pensamento. Então, se eu começo a pensar muito numa pessoa querida, você aí nos Estados Unidos. Lembra no Natal que, que a gente se falou que você estava mais emotivo? Uhum. Por quê? Porque você começou a pensar muito no Natal, no Brasil, na família. Você estava pensando muito nisso. E aí começou a aflorar em você emoções da mesma natureza desses pensamentos. E aí o que você ficou? Para baixo. Uhum. E quando a gente está para baixo, né, a gente fala em resultado, às vezes a gente só pensa em resultado externo. Mas existem resultados internos também. E você ter, né, viver na paz que precede a todo entendimento, essa paz está no espírito. Porque se ela precede a todo entendimento, o entendimento está na mente, está na alma. Né? Então, se eu consigo caminhar nessa paz, isso é um resultado interno. Nem todo resultado é visível.
As pessoas ficam muito fissuradas por resultado, mas elas precisam se lembrar que nem todo resultado é visível. Os primeiros resultados, eles são invisíveis. Porque se a saída é para dentro, né, se o processo é de dentro para fora, como é que eu saio desse lugar em que eu estou? Para dentro. Então, se a saída é para dentro, os primeiros resultados também acontecem dentro. Eles não serão resultados visíveis ainda. Tá? Então, eu vejo as emoções como um termômetro que me ajudam a entender onde os meus pensamentos estão. E o que acontece? Por que a gente se sabota? Tá? Imagina o seguinte, você quer perguntar mais alguma coisa disso? Que eu ia... Vai embora. Pode puxar. Porque, imagina o seguinte, você já teve experiências de montar negócios aí nos Estados Unidos, certo? Estou tendo. A sua, né? Você já montou negócio no Brasil? Quando você morava no Brasil, você já havia Não. tido algum... Não. Então, imagina que você tenha... Você estava no Brasil, você montou uma loja, alguma coisa que deu errado. Aí você, vou tentar minha vida nos Estados Unidos. Aí você vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você vai para lá com a cabeça cheia de sonhos. Sonhos para o seu futuro. Aí você conhece um brasileiro que também mora nos Estados Unidos. Esse brasileiro te mostra possibilidades. No primeiro momento a gente se empolga, a gente fica feliz com aquilo. Mas aí começa na nossa mente uma luta entre as experiências reais que tivemos no passado e as experiências que nós queremos ter no futuro. Se as experiências reais que tivemos no passado foram experiências de frustração, fala para mim, o que você acha que vai ser mais forte? Algo que você viveu na realidade ou um sonho? O que vai falar mais alto? Sem dúvida que eu vivi. Sem dúvida o que você viveu. Então, as suas emoções... Aí, vamos supor, você vai abrir um negócio aí. Aí, se você prestar atenção, você está preocupado, você está não sei o quê. Você fala, mas aí a Tânia falou com você, mas amor, tudo que você queria era abrir esse negócio. Por que você está assim? Aí você tem que olhar para as suas emoções e falar, peraí, porque eu estou concentrando os meus pensamentos nas experiências que eu tive, que geraram crenças em mim. O que eu preciso fazer? Eu preciso projetar o meu pensamento para os meus sonhos, para aquilo que eu ainda vou viver. Eu sei que não é fácil, é uma questão de exercício, a gente precisa exercitar isso. Mas o que ajuda a gente a parar de se auto-sabotar é a gente ter consciência das nossas emoções. Então eu não tenho que controlar as minhas emoções, eu tenho que ter consciência das minhas emoções. Um dia desse aqui, eu tive uma discussão com o Roberto, eu surtei dentro do carro. Surtei. Mas eu tive, logo em seguida, até acho que acredito que enquanto eu estava muito agitada, eu fui tendo consciência daquilo que eu estava sentindo. Aí imediatamente eu fui percebendo, por que eu estou gritando? Por que eu estou fazendo? Aí eu começo a me perguntar, eu começo a avaliar as minhas emoções. E aí eu consigo entender por quê. Porque eu estou pensando em coisas que a gente já discutiu, eu estou pensando no problema, o meu foco está no lugar errado. Porque quando a gente discute, o que a gente quer? Ficar em paz. A gente fica doido para a discussão acabar. Só que em vez da gente caminhar para isso, para esse desfecho, para encerrar essa discussão, não. A gente fica lembrando outro, enquanto um está falando, você fica tentando, deixa eu lembrar alguma coisa para poder pegar no pé dele agora, para ele ver que ele não tem razão. E aí ficam os dois enchendo os seus pensamentos, e aí com coisas ruins um a respeito do outro, e o que acontece? Eles passam a desfrutar de emoções ruins. Então eu não acho, em hipótese alguma, que a gente deve controlar. Mas a partir do momento em que eu tenho consciência, quando eu começo a perder essa régua, essa medida, esse termômetro começa a subir demais, quando eu tenho consciência eu falo, para. Porque eu sei que uma emoção negativa, ficando cada vez mais negativa, ela pode me fazer uma besteira. Eu posso agredir a outra pessoa, eu posso, sei lá, pode pular na frente de um carro. Quantas pessoas tomam decisões de rompante? Por quê?
porque elas não têm consciência das emoções que estão experimentando. Quando você consegue ter essa consciência, você consegue começar a controlar o seu Exatamente. nível, até onde eu vou. Não, peraí, daqui já está extrapolando. Não tem necessidade Mesmo de alimentar isso. porque, o que que eu falo? Na mentoria a gente tem conversado muito sobre uma voz, né, que a gente escuta o dia inteiro. Uhum. Tem uma vozinha aí, a gente conversou sobre isso, né? Você lembra disso? Falei Há um sobre isso tempo ontem na atrás a live. gente conversou, né, a respeito dessa voz, dessa identificação. Eu falo que existe uma diferença entre identidade e identificação. E Uhum. a gente tende a ouvir mais a voz das nossas emoções do que a voz do nosso espírito. As nossas emoções gritam, o nosso espírito sussurra. As nossas emoções na mente, o que a gente falou? Que a mente, o que ela tem? Raciocínio, intelecto, conhecimento, razão, memória. O que eu encontro na minha alma? Eu tento encontrar explicação, razão, conhecimento, entendimento. O que eu encontro no meu espírito? Revelação. É completamente diferente. Diferente, verdade. Completamente diferente. Quando eu desenvolvo a consciência, essa consciência que a gente está falando aqui, eu consigo perceber que voz é essa que está falando agora? Uhum. Para onde essa voz vai me levar? Porque essa voz ela leva a gente para dois lugares. Ou ela leva a gente para um passado ruim, de coisas ruins que a gente já ouviu, ou ela quer projetar um futuro tenebroso a partir daquilo que você está passando. Essa Uhum. voz ela é terrível, ela não conta boas notícias para a gente não. Ela só vem com más notícias para a gente. Então a E, consciência é a chave, né? certo. E essa voz, ela atua, geralmente ela atua negativamente, certo ou errado? Vou te falar que ela pode até atuar positivamente, sabe por quê? Uma mente condicionada, independente dela ser condicionada para o bem ou para o mal, ela é uma mente condicionada. E Uhum. Cristo nos libertou. Foi para a liberdade, Gálatas 1, que Cristo vos libertou. Por Uhum. exemplo, eu não sei se você sabe, o Alberto estava vendo uns vídeos de um soldado americano aí, que é considerado o cara, tá? O cara já venceu inúmeras coisas. Ele passa mais ou menos assim, tá? O cara fez uma cirurgia ontem e vai fazer um triatlon amanhã. O cara é uma máquina, é um monstro. Eu vou pegar o nome dele, eu vou te enviar depois. Uhum. E o Alberto tá lá, eu falei, amor, posso te falar uma coisa? Mente condicionada. Porque o cara o tempo inteiro ele fica pensando em se superar, se superar, se superar. E se um dia ele não conseguir se superar, a vida dele acabou. Esse É cara não verdade. sabe lidar com frustração, porque a mente dele foi condicionada de forma positiva. Tem muita gente hoje que eu vou chamar de mentor. Tem muito mentor aí que fala e tal, não sei o quê, e que eu consegui isso, e que eu consegui aquilo, e que eu consegui não sei mais o quê, e que eu tenho renda para viver por mais 300 anos, que não sei o quê. No meu entendimento, são pessoas que condicionaram a sua mente para o crescimento. Ah, mas isso é errado? Para mim é. Para mim é. Porque a mente condicionada, ela é presa. Ela é presa àquilo a que ela se condicionou. Se aquilo acabar, ela morre. O Xuxa, nadador brasileiro, Uhum. o Xuxa, quando se aposentou, ele entrou em depressão. Por quê? Porque tudo dele, ele se condicionou a ser um grande nadador, um grande competidor. Quando aquilo acabou na vida dele, acabou. Ele vai fazer o E quê? me tira uma dúvida. Quando você não tem uma mente condicionada, você tem que ter uma mente de que maneira? Livre. O oposto da mente condicionada é a mente livre. E se eu for para a palavra, é o domínio próprio. A mente livre é a mente com domínio próprio. É a mente que entende que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Uhum.
É lícito enriquecer? Sim. Me convém enriquecer, juntar tesouros na terra, de maneira que eu tenha dinheiro suficiente para viver por mais 300 anos? Eu não vou viver 300 anos. Está É cheio de verdade. gente em condição miserável, passando fome. Lá em Uhum. Manaus, faltando oxigênio. Pega parte desse dinheiro, compra lá 1.000 tanques de oxigênio e manda então para Manaus. Sim. Eu não consigo entender pessoas que pensam dessa maneira, entendeu? Eu não tenho nada contra a riqueza em hipótese alguma, tá? Uhum. Mas eu sempre falo, tudo tem que ter propósito. Eu vou Sem ficar dúvida. acumulando riqueza para viver 300 anos, sendo que eu não vou viver 300 anos, vai ficar para quem? Para os meus filhos. E aí o que Essa. vai acontecer? Pode continuar, depois eu Pode pergunto. falar. Não, eu só ia falar que aí provavelmente os meus filhos vão entrar em guerra para disputar isso. Entendi. Essa mente condicionada, ela pode ser parte do bloqueio, parte de bloqueios emocionais? Sim, ela é condicionada com bloqueios. Os bloqueios são os condicionamentos. Então, o que que condiciona a minha mente? Em primeiro lugar, tá? Desde os nossos 2, 3 anos de idade, a gente começa a ter percepção de conceitos. Certo e Uhum. errado, bonito e feio, inteligente e Sim. burro. E aí a gente começa com os nossos pais, depois a gente vai para a escola e os professores vão, ai que lindo, nossa, que trabalho mal feito. E aí a gente começa a criar os nossos próprios conceitos. Aí de Uhum. repente um pai um dia vira para um filho, meu filho, isso não é mulher para você namorar. Aí isso é mulher para casar, isso é mulher para namorar. Isso é mulher só para ficar, isso é mulher só para pegar. E aí a gente vai criando um monte de conceitos. E aí a gente começa a fazer duas coisas problemáticas. A primeira, a querer enquadrar as pessoas nos nossos conceitos. E a Uhum. segunda, que é pior ainda, a gente começa a se identificar com os conceitos que nós aprendemos a nosso respeito. Então, uma pessoa que é mimada, tudo é bonitinho, tudo é não sei o quê, ela vai querer que o mundo faça por ela a mesma coisa. Só que o mundo não vai fazer. Então, quando ela é Uau. dedicada com o mundo, o que ela vai ser? Bloqueada. Mas os bloqueios, eles estão aonde? No campo da alma. Agora, meu entendimento pessoal, por minhas próprias experiências, eu não consigo crer que Jesus entrou na minha vida, salvou a minha alma e me deixou bloqueada. Não, eu não consigo entender isso. O sacrifício de Jesus não foi suficiente para romper com os meus bloqueios? Como assim? Uhum. Se a palavra me diz que nele tudo se faz novo. Todas as coisas, não são algumas coisas, são todas as coisas. Então, se tudo se fez novo, tudo se fez novo. Mas aí é uma questão de crença, é uma questão de fé. Eu estou dizendo que é assim para mim. Sim. Entendeu? Igual o lance que eu te falei lá, do versículo da procrastinação. Depois que eu entendi que a procrastinação dessa maneira, como uma Uhum. tentativa do diabo de me fazer deixar de perseverar para que eu não possa reinar, aí ela pode até, vamos botar assim, ela pode até ir para o céu, mas reinar ela não vai. Então, a partir do momento em que eu entendi isso, e assim, eu entendi hoje. Aí hoje mesmo eu começo a colocar isso em prática. Eu estava conversando hoje, eu estava dando mentoria hoje de manhã para Vanessa, de manhã não, de Uhum. tarde, eu falei com ela, hoje de manhã eu fechei 3 livros. Uau. Depois do almoço, eu li 48 páginas de um livro. Eita. Você entendeu? Então, assim, comigo funciona assim. Eu entendi, eu ativei, eu vivi. Eu nunca fiz um desbloqueio pela ira. Nunca fiz. Uhum. Eu entendo, eu busco na palavra a resposta É, para aquilo que eu quero. E você já me ultimamente, falou graças sobre a isso. Deus, o próprio Deus tem me dado revelações sobre isso.
Esse entendimento da questão de perseverar até o fim, eu estava encerrando a mentoria na Casa das Mulheres Irreconhecíveis sexta-feira, minutos finais, despedindo das meninas, eu, gente, aí na hora já conversei com elas a respeito disso, tá? Então, isso é comigo, tá? Mas o condicionamento, ele é gerado, ele e o bloqueio é a mesma coisa. Tá? Então, uma mente condicionada é uma mente bloqueada, porque ela não é livre. Então, eu acho que é mais ou menos o mesmo nome. Eu só faço uma ressalva para essa questão de bloqueios quando eu coloco eu e o meu relacionamento com Jesus na história. Eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu fui convidada para ministrar na igreja. Eu estou lendo um livro, esse livro que eu li, 48 páginas, chama-se A Síndrome da Impostora. Falando para as mulheres por que as mulheres nunca se acham suficientes. Tá? Aí a menina conta um episódio de algo que ela queria muito e na hora de assumir, ela deu para trás. Na aula que teve quarta-feira com o Ronei Nipper, ele falou que ele estava num evento, ele ia ser convidado para falar. Fecha essa porta aí para mim. Fecha aí. Então, ele, vamos botar assim, ele se auto-sabotou. Eu me lembro da primeira vez em que a minha pastora me convidou para ministrar na igreja. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Graça, Cissa, senti no meu coração te convidar você para ministrar na igreja quinta-feira. Falei, amém. Fui lá e fiz. Estava preparada? Não, claro que não. Quando é que você está preparado para a primeira vez? Obviamente que eu não estava. Eu já dei mentoria, eu tenho a Casa das Mulheres, eu falo da palavra para todo mundo. Mas eu nunca, primeiro que eu detesto microfone, eu nunca peguei um microfone na frente de uma igreja para ministrar a palavra durante 1 hora e pouca. Eu estava pronta? Não. Mas eu disse sim. E fui lá e fiz. Por quê? Porque eu me entendo, por exemplo, quando a palavra me diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedora. Então, também sou vencedora nisso. Então, eu posso ir lá e fazer, porque eu já venci. Tá? Então, a minha relação com questão de bloqueio é por aí. É só tomar a autoridade daquilo que diz na palavra e seguir. Exatamente. Opa, eu mesma me escondi aqui. Como é que eu faço? Achei. Essa sua relação Aí... de desbloqueio, ela é muito diferente do que as pessoas falam hoje na internet. Sim. Mas eu E é por isso que eu acho ela incrível, porque ela vem direto da fonte, de uma maneira diferente. Porque, por exemplo, eu me lembro que na primeira aula de mentoria que você estava, né, você mencionou alguma coisa de ter medo. Aí o que eu fiz imediatamente? Fui lá, peraí, acessa através do espírito a alma? Como assim, Vinícius? Eu não entendi sua pergunta. E aí eu fui lá, me conectei com você e o que eu passei para você vencer o medo? Bíblia? Não. Te mandei um link. Da música? Te mandei um link de um louvor. Por quê? Porque o louvor liberta. Verdade. Porque o louvor liberta. Morada. É tudo sobre você. O refrão, a gente até já cantou essa música aqui uma vez, numa outra live, né? O refrão da música, ele fala, então me tira o medo. Ô, gente, eu não tenho vergonha das coisas, porque eu sei o que me custa ser quem eu sou. Sabe, e recentemente, nesses últimos dias, Jesus deixou muito claro para mim, ele trouxe muito claro para mim que muito mais importante do que é saber quem eu sou, é eu saber o preço que ele pagou por mim. Ele falou muito comigo sobre isso, muito, tá? Então, se eu tiver, vai ficar gravada no Instagram do Marcos, Valéria.
Eu Então, gravo ela aqui. o que eu entendo, Marcos? Se eu tiver que cantar esse louvor no meio da rua, se eu estiver num lugar em que eu for tomada pelo medo, e se eu tiver que cantar e dançar num ato profético esse louvor onde eu estiver, eu vou fazer. Eu vou Sabe uma fazer. coisa que, em relação a isso que você está falando do medo, tem tudo a ver com o que você falou a live inteira. A palavra, e a palavra nos fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Depois que eu Ué. entendi isso, na profundidade que isso quer dizer, porque você ouvir, você escutar isso, falar, ok. Agora, a hora que você entende A isso, hora que você vive. a hora que você vive isso, isso me curou. A hora que eu entendi esse versículo, isso me curou. É bem isso. E esse. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pensa nesse versículo com o amor da nossa alma. E o amor da nossa alma não é o verdadeiro amor. Então não tem como a gente experimentar, não tem como a gente ter consciência do que é esse verdadeiro amor. Mas quando você, a palavra é essa, a palavra é consciência. Quando a gente vai desenvolvendo a nossa consciência. Meu livro está faltando um capítulo e meio só para terminar, tá? E o meu livro tá ligado, o despertar da consciência espiritual, que é o que as pessoas hoje ainda não têm, ainda não desenvolveram, ainda não aflorou. A gente tem que ter consciência. A minha última aula na Casa das Mulheres Irreconhecíveis foi sobre as. Quem está falando aqui? A Deise Mara. Beijo, lindona. Foi sobre a consciência da nova criação. Eu preciso ter consciência do que é ser nova criatura, para eu não ficar aquém daquilo que Jesus conquistou para mim. Eu tô para te falar que eu acho que é até pecado a gente não ter consciência disso tudo, a gente não desfrutar tudo. Sabe quando você fala assim, vamos supor, você vai almoçar na casa da tua mãe, teu pai, faz aquela mesa. Aí você, não, mas tô de dieta. Para com isso. Eles fizeram o melhor deles para você. Aí Para você vai lá, você. bota uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate. Ai, não, eu tô de dieta. A gente precisa entender essas coisas. Sabe? A palavra diz que Deus prepara um banquete, não é um PF, para gente à frente dos nossos inimigos. E a gente não vai ter inimigo no reino. Não é Né? aqui Vamos mesmo. botar assim, é aqui, é aqui. Só que tem o seguinte, sabe quem são os nossos maiores inimigos hoje? Os nossos pensamentos. Então, Deus já colocou um banquete para nós, feito no Espírito, para que a gente possa buscar nesta mesa do Espírito o alimento para curar a nossa alma. Mas a gente prefere ficar no nível da alma. E outra coisa, propósito existencial não está na alma, está no espírito. Não adianta desbloquear, não adianta desbloqueio emocional para acessar propósito de vida, propósito existencial, porque o propósito está no espírito, não está na alma. É por isso que as pessoas que ficam só no nível da alma e no nível do corpo, no nível da alma e no nível do corpo, elas ficam o quê? Manquejando na vida. É por isso que elas nunca verdadeiramente acessam o propósito existencial delas. Por quê? Porque está no espírito. Dá até para fazer E uma se eu live falando não só sobre isso, né? dá, amigo, não dá para fazer uma live falando só sobre muita coisa. Ixi, E, cara, se eu não curar a minha alma, fica muito difícil de acessar o espírito. é verdade. Pelo menos na plenitude, né? Na plenitude fica difícil. Sim. A gente tem Cris, relances. falta um Fala, minutinho amigo. para acabar a nossa live. Certo. Passou muito rápido, voando. Queria te Passou. agradecer por você ter aceito o meu convite. Para mim foi uma honra ter você aqui. Eu estou retomando. Vou Ok. tentar manter as lives durante o ano, porque
Hoje eu sou empreendedor, a vida é bem corrida, tem dia que eu chego em casa muito tarde, então eu vou fazer um esforço para isso. E, mais uma vez, de coração, Lembra do muito obrigado. versículo da perseverança, tá? Quando você pensar em desistir, lembra do versículo da perseverança, é para reinar. Amém. Faça disso um exercício para reinar, Amém. tá? Isso aí. Mas ó, eu que agradeço. Beijo para você, obrigado a todo mundo que esteve aqui. Beijo para Verdade. todos, tá? E eu vou baixar lá depois, vou postar no meu também. Beleza, eu vou deixar ela salva aqui. Tá Obrigado a todo bom. mundo que participou. E amanhã a gente tem uma live com um especialista falando sobre cuidados com o corpo. Tá? Que a Bacana. hora que a gente conseguir alinhar corpo, alma e espírito, a gente flui. Assim como Deus é Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É isso aí. Tá Pessoal, bom? boa noite. Beijo, Valeu. Marquito. Beijo nas Obrigado. meninas, na Tânia. Até Pode deixar. mais. Tchau, tchau. Tchau. Galera, é isso aí. Vou lá deixar salva agora no meu IGTV. Se você gostou, compartilhe essa live com as pessoas e obrigado por ter comparecido. Tá bom? Um forte abraço. Valeu!